Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais um dia de leitura da palavra e comentarmos acerca disso. Hoje nós iremos dar continuidade à leitura da Bíblia. Estamos em Gênesis 14 e vamos lá trazer alguma reflexão sobre a palavra e ver o que Deus quer falar tanto comigo e com você neste dia de hoje, que são 25/7/2024. Gênesis 14. Abraão liberta Ló. Nesse tempo, Anrafel era rei de Siná, Arioque era rei de Elazar, Querdolaome era rei de Elão, e Tidal era rei de Goim. Esses 4 reis fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Birza de Gomorra, Sinabe de Abdimar, Semeber de Zeboim e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Querdolaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Querdolaomer e os seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote, os Carnaim, os Zuzins em An e os Emins em Savé-Kiriataim. Acredito que é isso. Cada nome é bizarro. E os horreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Parã, onde começa o deserto. Depois de voltarem até Cádiz, que naquele tempo se chamava Emispate, eles arrasaram a terra dos amalequitas, derrotaram os amorreus que viviam em Razazão, Tamar. Então os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela saíram com seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elã, de Goim, de Siná e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos, que havia piche. Quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento, os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. Levaram também tudo que era dele. Mas um homem escapou e foi contar a Abraão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Mane, o amorreu. Mane e seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abraão. Quando Abraão ficou sabendo que seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abraão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali, Abraão dividiu seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Roba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abraão trouxe também seu sobrinho Ló e tudo que era dele, também as suas mulheres e o resto da sua gente. Vamos partir agora para o segundo tópico. Melquisedeque abençoa Abraão. Depois de haver derrotado Querdolaomer
e os 4 outros reis, Abraão estava voltando para casa. O rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja, seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abraão: Fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abraão respondeu: Eu levanto a mão diante do Senhor, Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: Eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Ané, Escol e Mane, podem ficar com a parte deles. Então, meus queridos, vamos dar aqui continuidade. Em Gênesis 14, a gente vê que a cidade onde Ló escolheu morar entrou em guerra. Eu não vou entrar no mérito sobre os reis, porque não é o intuito aqui nesse momento. Se a gente voltar um pouco, se você não assistiu o vídeo que eu gravei sobre Ló e Abraão, já tem vídeo aqui do capítulo passado, a gente vê que Ló e Abraão acabam se separando. A gente falou que meio que a bênção de Deus estava com Abraão e não com Ló. Ló escolheu o lugar para onde ele queria ir. E a gente viu que Abraão não queria confusão e nem briga, decidiu se separar, entendeu? Por mais que Abraão gostasse de Ló, entendeu? Abraão trouxe Ló com ele porque o amava, porque Ló era querido, a gente sabia que Abraão não tinha filhos. Então, ele trouxe Ló, mas começou a dar ruim, dar confusão. E Abraão falou para Ló ir embora. Vamos nos separar, porque somos parentes queridos. Não é bom que a gente fique brigando. E Abraão disse: se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Onde Ló escolhe a cidade de Sodoma. E assim, vemos que a cidade onde Ló escolheu, a Bíblia fala no capítulo anterior que a cidade era bonita, Deus ainda não havia destruído Sodoma e Gomorra, e tinha bastante água, era uma cidade bem bonita. Nós lemos aqui, vimos que os reis entraram em guerra. A guerra foi tão forte que o rei que dominava tudo durante 13, 14 anos, alguns inimigos se levantaram contra ele porque cansaram do reinado. E aí começa essa batalha, onde, como eu falei, o foco aqui é Ló e Abraão. Ló acaba estando inserido ali, porque justamente foi o lugar onde ele escolheu ir morar. Entendeu? Gente, essa é mais uma vez a importância da gente estar sempre falando com Deus. Ló, ele era sobrinho de Abraão, ele conhecia Deus, o Senhor, provavelmente, entendeu? Poderia ter se resolvido essa questão aí. Ló, no mínimo, tinha que ter falado com Deus. Deus, vou para onde? Não, ele escolheu por ele mesmo e pagou as consequências. E a gente está vendo aqui que as consequências das escolhas de Ló. Tudo bem que não dá para prever que isso iria acontecer, olhando de uma ótica bem simples, mas eu acho que se você dobra o seu joelho e fala com Deus e pergunta a Deus, Senhor, qual é a direção que eu vou tomar, ainda que o Senhor não tivesse aliança com Ló, eu acredito que o Senhor diria a ele o que fazer. Vai para a direita, vai para a esquerda, vai para cima, vai para baixo. Mas justamente o que acontece é que as pessoas não querem falar com Deus nem dar ouvido ao Senhor.
Nós, tanto eu como você ou qualquer um, geralmente tomamos decisões por nós mesmos. E essa decisão tem um preço caro. E aí eu vou entrar no mérito. Rapaz, vocês vão ver aqui que Ló não era tão bom assim. Que às vezes a coisa acontece, entendeu? Abraão quer fazer as coisas, ele quer Ló perto dele, mas Ló não é tão bom assim. E às vezes vem um desavisado. Não, Ló tá ali sofrendo, passando dificuldade, vou ajudar Ló. E a gente vai ver que Ló não é tão bom assim. Por quê? Abraão reuniu os seus homens e foi atrás de Ló, gente. Entendeu? A Bíblia diz que Abraão conseguiu salvar Ló, trouxe Ló de volta com tudo que era dele. Cara, tem que gostar muito da pessoa, porque vamos prestar atenção que Ló foi embora. Abraão tinha a vida dele para seguir, Ló não tinha mais nada a ver, ele tomou o rumo dele. Mas Abraão quis ir lá salvar Ló. Tinha a Bíblia fala sobre homens treinados de guerra. Abraão, a bênção de Deus na vida de Abraão era tão grande que Abraão derrotou todo mundo. Todos esses reis que entrou em guerra, Quedorlaomer e os outros foram derrotados por Abraão, entendeu? Abraão derrotou todo mundo e quem ficou no lugar foi, digamos assim, pessoas próximas a Abraão, Melquisedeque e tudo mais, entendeu? A bênção de Deus é algo muito poderoso na vida de alguém. E Abraão conquistou isso porque o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. E Abraão deu ouvido à voz do Senhor e foi. E Deus tem mostrado a Abraão que ele é Deus de vitória quando Abraão vence todo mundo. E aqui entra um ponto importante, entendeu? Sobre Abraão. Tudo que ele pegou de volta, porque ele derrotou todo mundo. Ele chegou para o sacerdote e entregou o dízimo, que é 10% das coisas. Correto? É, digamos assim, é o primeiro dízimo que foi dado. E é lançada uma palavra sobre Abraão. Eu abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso foi lido lá nos capítulos anteriores. Então, Abraão, ele estava abençoado. Estava abençoado por Deus. Ele decide pegar 10% de tudo e entregar na casa do Senhor, que naquele momento era o sacerdote. E assim surgiu o primeiro dízimo. Eu acho que eu não vou entrar em mérito aqui se o dízimo deve ser dado ou não. Gente, você dá se você quiser dar. Se você não quer dar, não dê. É simples. Porque assim, ó, quando Abraão deu, ele entregou o dízimo ao Senhor. Ele fez de coração, de boa vontade. Gente, se você não está em condições, entendeu? Se você não tem dinheiro nem para comer, não tem dinheiro para pagar a luz, não tem dinheiro para nada, como que você vai dizimar? Eu acho que se você está numa situação miserável, entendeu? O dízimo ele é real. O dízimo ele tem que ser entregue. Mas o que é que a Bíblia fala sobre dízimo? Rapaz, entrega o dízimo e fazer prova de mim, porque eu vou abrir a janela do céu e a porta do céu. Então, se você não tem nada, eu te desafio a dobrar o teu joelho, ir para o teu quarto, fechar a tua porta e dizer, Senhor, eu quero ser dizimista. Vamos partir desse princípio. Você já não tem nada. Você não tem dízimo para dar. Certo? E você tem aquela vontade de ser dizimista, começa a pedir a Deus para mandar.
Mas preste atenção no que você está pedindo. Você está pedindo a Deus para te mandar condições para te melhorar de vida para você conseguir dizimar. Então, o dízimo ele é devolvido a partir de uma bênção que Deus te dá. Abraão dizimou de tudo aquilo que ele pegou lá de volta. E ele deu de coração porque ele sabia que Deus amava, quem era Deus. Abraão tinha uma intimidade com Deus. Então, dízimo é intimidade. Você não é obrigado a dar. Gente, se é um dinheiro sujo, o que é um dinheiro sujo? Dinheiro sujo é aquele que você tá apertado, poxa. Aquele dinheiro ali é para pagar a luz, a água, às vezes é para comprar comida e você tem que escolher entre o dízimo e a comida. Mano, se você não vai dar certo. Sabe por quê? Porque o seu coração vai ficar pegado. Não, é por ter comprado comida. Porque assim, ó, não espere de Deus coisas desse tipo. Você pega um dinheiro sacrificado para entregar na casa de Deus, não. Não é? Rapaz, entrega a Jesus. Quando ele pega, ele para mim, eu tenho essa visão. Quando no momento Jesus pega a moeda e pergunta assim: de quem é o rosto na moeda? E ele diz: César, o imperador. E aí Jesus responde assim: porque perguntaram a Jesus se era para pagar imposto ou não. E isso está diretamente ligado aqui ao dízimo, quando Jesus responde assim, ó, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então, se eu ter dinheiro é para comer, se eu ter dinheiro é para pagar as contas, paga as contas. Faz o que tem que fazer. Não tira o dinheiro das coisas para fazer outra coisa, porque isso não dá certo. Ah, irmão, vai ter uma pessoa ou outra, que ela vai ter uma fé tão grande que ela pega o dinheiro dela, tira e Deus abençoa, mas não é por causa do dinheiro, é por causa da fé. E aí eu pergunto, você tem essa fé de pegar o teu dinheiro, da água, da luz? Digamos, deixando claro que isso é um erro grande, mas a fé, ela transborda tudo. E existe uma diferença entre agir por fé e emoção, não? Porque se você tiver um dinheiro que vai fazer falta, seja ele de que origem for, e você der na casa de Deus, você vai passar aperto, esperando talvez uma resposta de Deus que não vai vir. E aí você vai dizer: ah, não, Deus é isso, Deus é aquilo. Às vezes não é Deus, é você que está oferecendo ao Senhor o que não é para oferecer. Ofereça a Deus de coração. Ofereça a Deus coisas boas. Assim como Abraão pegou, recuperou Laló, trouxe de volta. E ele agora agradece ao Senhor por aquela vitória e tudo mais. Mas a gente já sabe que Abraão era rico. Isso está bem claro lá no primeiro vídeo que a gente fez. Abraão tinha condições, então ele não precisava de dinheiro, entendeu? Tô falando de dinheiro porque é a moeda de agora. Mas Abraão era rico, Abraão não tinha necessidades de dinheiro, ele tinha tudo, por assim dizer. Então não vejo por que ele não pegar 10% e devolver ao Senhor. Ele não tirou 10% da riqueza dele, ele tirou 10% do que ele havia trazido de volta, do que entrou, de fato, e devolveu lá ao Senhor. Então isso fica evidente, irmãos, que você tem que oferecer ao Senhor algo assim. Não é sobra. Não, se sobrar, não. Não ofereça sobra a Deus porque não vai dar certo também. Se você oferecer esse tipo de dinheiro, é um dinheiro que eu chamo de dinheiro sujo, você só está pegando o seu dinheiro e dando na igreja. O pastor que vai gastar, seja de que forma for, com ele ou com a manutenção da igreja, não interessa. Só que a função do dízimo não é manter a casa de Deus nem nada. Dízimo é para você ter uma intimidade com Deus. É você saber que você está honrando o Senhor. Porque é isso que eu quero falar. Eu quero falar de Deus, o Senhor.
Não quero falar de valores, nem de pastor e nem de igreja. Porque o significado das coisas é entrar em contato com Deus, o Senhor. Tanto que quem abençoa é Deus, o Senhor. E quando você dizima, é uma forma de você ser abençoado. É bíblico, está escrito. O que não quer dizer que se você não consegue dizimar, Deus não vai abençoar você. Ah, pelo contrário, ele vai sim. Porque se você não tem nada, meu irmão, se hoje está faltando alimento, ou seja o que for que esteja faltando, se você começar a orar e clamar ao Senhor, a resposta virá. Ah, irmão, mas eu vou orar de barriga vazia? Ora. Ah, irmão, tá faltando tudo. Começa a orar. Só começa a orar. Eu não posso dizer que vai ser hoje, amanhã. É que a Bíblia está dizendo que quem ora tem resposta de vitória na mão do Senhor. E se você não tem nada e Deus começa a te abençoar e as coisas começam a chegar, por que não dizimar? Por que não ofertar na casa do Senhor, sendo que partimos do princípio que você não está tirando do seu? Porque assim, se você tem um salário, tem o seu salário, você paga as suas contas e tal. Você não quer dizimar desse salário, o que é perfeitamente normal. Você não é obrigado a dizimar do seu salário. Não, Senhor, eu quero uma renda extra. Senhor, manda um dinheiro aí, porque desse dinheiro eu vou começar a dizimar. Aí as coisas começam a acontecer, irmão. Porque assim, eu vou tirar dinheiro do meu salário para dar ao pastor. Pastor é irrelevante. Eu tô falando de você estar na presença do Deus vivo. E olha o que eu tô falando, irmão. Se você tem seu salário, seu salário normalmente dá para nada, você não quer dizimar? Não, Senhor, manda uma renda extra, manda uma bênção. Começa a falar com Deus. Fala com Deus para ele abrir as portas para o dinheiro começar a chegar. Aí sim, irmão, dizima. E eu te garanto que depois que você começar a dizimar, irmão, as portas começam a se abrir, a se abrir, a se abrir. Porque às vezes é mais difícil, o dinheiro está faltando. Então, se do teu dinheiro falta, fala com o Senhor para abrir a porta. Para que as coisas comecem a vir. Porque assim eu te digo, quem busca ao Senhor, de nada tem falta. Abraão preparou os homens, foi lá, buscou Ló e saiu de lá vitorioso. E veremos no próximo capítulo que Ló não era tão bom assim. Entendeu? Aí a gente vai até se questionar, será que valeu a pena ter trazido Ló ou não? Mas nesse momento, estamos falando aqui sobre o Senhor. Sobre entregar ao Senhor, como Jesus disse, dá a Deus o que é de Deus. E dá a César o que é de César. Dá a César o que é de César. E dá a Deus o que é de Deus. Porque às vezes a pessoa se sente oprimida. Ah, eu tenho dinheiro para tudo, mas não consegue dizimar. Às vezes você gasta com outras coisas. E é normal, irmão. É normal. O dinheiro é seu. Deus não precisa do seu dinheiro. Se você não tem vontade de fazer as coisas para Deus, não faça. Fazer coisas obrigada, fazer coisa porque você está recebendo pressão de alguém, do pastor, do irmão. Irmão, isso não funciona. É uma intimidade com Deus. É algo verdadeiro, é algo real. Você tem que ter prazer para fazer as coisas. Se for para dizimar, irmão, dizime com prazer. Porque aí, irmão, sempre vai ter alguém para estar pressionando você. Seja lá por que motivo for, pula fora. Pula fora. Agora, irmão, se desafia. Deus, ó, esse aqui é meu salário. Ah, Senhor, o salário tá apertado, eu não consigo dizimar daqui. Oh, Deus, manda uma renda extra. Manda uma vitória, Deus. Eu vou começar a dizimar. Irmãos, começa a dizimar. Começa a ofertar. E se você não tem, começa a pedir. E quando Deus mandar, começa a fazer as coisas. E aí, vem você mesmo dar testemunho. Ó, depois que eu comecei a orar,
começou a vir dinheiro. Eu peguei o dinheiro e comecei a dizimar e coisas começaram a acontecer. Porque, irmãos, os tempos mudaram, mas o Deus ainda é o mesmo. Nada te impede hoje de ter uma intimidade com Deus. Nada te impede hoje de você ter prazer nas coisas de Deus. Se tá faltando dinheiro, seja por que motivo for, entenda. Quando eu digo que Deus vai mandar dinheiro, muitas vezes esse dinheiro pode vir por meio de alguém ou não. Deus pode simplesmente capacitar você. Irmãos, porque imagina aí, todas as vezes tem que ter alguém te mandando dinheiro. Tu vai torrar o dinheiro e tem alguém que manda de novo. Irmão, se você se capacitar, você pede ajuda a Deus uma vez e depois não pede mais. E às vezes, quando eu falo não pede mais, é porque a capacitação às vezes demora. A gente vai cometer erros, erros e erros e vai continuar pedindo. Mas vai chegar o momento que você vai ser abençoado. O que eu não posso te prometer, irmãos, são coisas assim, aleatórias, que alguém vai vir te dar dinheiro, que vai aparecer dinheiro na tua conta. Não. Deus vai agir segundo a tua fé. É o que eu posso te dizer. Mas, irmão, não é muito melhor se capacitar? Então, se você não tem nada, eu te digo nessa manhã, você tem a maior arma de todas. Começa a orar. Ah, irmão, a oração não tá dando certo. Continua. Eu te digo com toda certeza. Uma hora Deus vai responder você. Seja qual for. Isso eu posso afirmar, irmão, de certeza. Seja qual for a prova que você estiver passando, comece a orar. Comece a falar com Deus. Cria uma intimidade com Deus. E aí você vai entender que Deus não serve só para resolver os seus problemas, as tuas situações. Você vai perceber que Deus pode ser o teu melhor amigo. Você vai perceber que Deus está pronto a ter uma intimidade contigo. Talvez aquilo que você busca numa segunda, numa terceira pessoa, só Deus pode te dar. Estou falando de intimidade. Tá entendendo, meus irmãos? Então, esse é o meu ponto de vista sobre dízimo. Para mim, tem que entregar assim o que é de Deus. Se você não tem, pede a Deus que Ele manda e aí você começa a entregar. Se você tem um salário e não quer dizimar daquele salário, pede a Deus renda extra. Deus vai mandar. Se você não tem nada, comece a orar, irmão, que Deus vai mandar. E quando Deus mandar, irmão, presta atenção, você saiu do pó, você não tinha nada. Quando Deus mandar, devolve, entendeu? Quando você receber o que Deus te mandou, aí sim. Aí, ó, você não faz nada. Você chega aqui e não, esse aqui é do Senhor. Esse aqui é do Senhor. Tira logo do Senhor. Porque assim, ó, não é do teu salário, porque Deus não precisa do teu dinheiro. Você está pedindo a Deus algo novo e Deus mandou a bênção nova. Por que não dizimar? Por que não se entregar? Por que não ter prazer nas coisas do Senhor e torrar o dinheiro? Porque, irmão, às vezes, se você ganha um salário, o dízimo é R$ 140. Às vezes a gente compra um sapato, uma pizza, uma coisa, gasta esse dinheiro aí. Só que, irmãos, é isso. Se você não quer dar do seu dinheiro, isso é muito importante, mano. A sensação que a gente tem na presença de Deus é muito importante. Se você sente, assim, ó, se você tá amarrado, tá com o coração amarrado, não quer dar, não dá. Isso só vai te trazer angústia, sofrimento. Ao invés de você tirar do seu, fala, Senhor, manda. E se compromete a tirar do novo. Porque você se organiza ali. Irmãos, crente é vitória, irmãos. O crente tem que começar a se organizar. Ser vitorioso não é só ter dinheiro, não. Porque se você tem dinheiro e gasta tudo que tem, pra que serve o dinheiro? Tá sempre pedindo dinheiro emprestado. Irmão, uma coisa pra estar finalizando esse vídeo, eu quero dizer a vocês, Deus está sempre pronto a abençoar. Você pode perceber
no que nos teus momentos difíceis, muitas vezes Deus tem te abençoado. Mas quantas vezes tu tá voltando pro mesmo erro, jogando dinheiro fora, comprando um monte de merda, tá? Deus nunca vai me desamparar. Então, é isso, meus queridos. Eu desejo a paz do Senhor a todos. Acredito que não tenho mais o que dizer. É, e que o Senhor esteja com cada um de vocês. Amém?